Boa noite, meus alunos. Bem, a nossa primeira aula, ela trata sobre linguagem, língua e fala. Mas para começarmos ou para que haja melhor entendimento, vamos relembrar alguns pontos. Por exemplo, todo ser humano, ele necessita de comunicação. Não é isso? Todos nós necessitamos de comunicação. Mas para que haja realmente essa comunicação, é preciso que nós tenhamos o quê? Uma linguagem. Porque se nós não tivermos uma linguagem, é claro que não vai haver comunicação. Precisamos então de uma linguagem. A linguagem, por sua vez, ela é verbal e ela é também não verbal. Correto? Bem, a linguagem verbal é a oral e a escrita. Enquanto que a linguagem não verbal, ela é realizada, melhor dizendo, através de gestos, através das cores, através de sinais. Enfim, ela é feita de uma forma que você vai utilizar os gestos, os sinais, as cores e não vai usar a linguagem oral e nem escrita. Por exemplo, o sinal de trânsito é uma linguagem. Algumas cores, as cores dos ônibus, né, também não necessariamente necessita de escrita para ser concretizada. Então, voltando, o ser humano precisa de comunicação, precisa se comunicar. Para que ele se comunique, é necessário então que ele tenha uma linguagem. A linguagem, por sua vez, é verbal e não verbal. A linguagem verbal é a oral e a escrita, e a não verbal é constituída por meio de gestos, sinais, cores, etc. Bem, mas até aí nós ainda não temos todos os, digamos assim, os elementos que vão configurar que a comunicação é inerente ao ser humano, né? Porque falta alguns elementos. Porque, de repente, eu posso fazer um gesto e o meu interlocutor não entender. Assim como se eu dissesse Watashi wa anata o shimasu, por exemplo. Se eu dissesse essa frase, muitos não conseguiriam entender. E eu estou utilizando nesse momento uma linguagem oral. E mesmo assim não haveria comunicação. Por que não haveria comunicação? Porque simplesmente o código que eu utilizei não é o mesmo de vocês ou da maioria de vocês. Só iria entender essa linguagem oral que eu utilizei, só iria compreender quem realmente tivesse esse mesmo código. Então, não basta ter uma linguagem, não basta uma linguagem oral ou escrita para que haja comunicação. É necessário também que nós tenhamos o mesmo código, não é isso? Bem, e o nosso código é a língua portuguesa. Esse é o nosso código. É com esse código que nós mantemos a nossa comunicação. Ou, em outras palavras, é com esse código que nós utilizamos, né, a todo momento, quando necessário, é que vai fazer com que nós nos comuniquemos dentro da nossa comunidade, dentro do nosso país, tá? Lembrando que para que haja comunicação, então, é necessário que nós utilizemos uma linguagem. Essa linguagem pode ser verbal e não verbal. A linguagem verbal é oral e escrita, e a linguagem não verbal é feita por meio de códigos, de gestos, de cores, etc. Tá, até aí tudo bem. Mas também nós precisamos de quê? De ter o mesmo código. O nosso código, portanto, é
a língua portuguesa. Até aí também está compreendido. A língua portuguesa, por ser um código, observem, o Código Penal precisa de leis e de regras. O Código Civil precisa de leis e de regras. O Código Língua Portuguesa também precisa de leis e de regras. Eu não sei se é esse termo precisa, mas mas ele necessita, esse código necessita também de algumas regras, tá certo? Então, essas regras, elas estão todas num livro, ou quase todas, porque é impossível colocar todas as regras da língua dentro de um livro, tá? Esse livro nós chamamos de gramática. Então, lá na gramática, nós vamos encontrar as regras que vão compor, ou que vão, eu não sei bem o termo ser utilizado nesse momento, mas essas regras é que vão formar, compor a nossa língua portuguesa, que é o nosso código, ok? Bem, esse código língua portuguesa que nós vimos, que precisa de regras e que estão essas regras dentro da gramática, mas observe, não é todo indivíduo que fala essa língua que vai conhecer esse livro, porque nem todos têm escolaridade. Não é isso? Nem todos têm escolaridade. Então, não são todos os que vão saber essa regra. E não são alguns que vão conhecer todas as regras. É impossível. Porque existe a comunicação. Aquele que não conhece a regra, mas ele precisa se comunicar. E aí, ele vai ser excluído? Claro que não. Ele não conhece a regra, digamos, a regra que está lá na gramática. Mas ele, embora não tenha tido contato, ou se esqueceu, ou perdeu essa aula, que ele não vai falar. Ele precisa falar, porque ele precisa se comunicar, independentemente de regras ou não. Ele vai necessitar o quê? Vai necessitar, ele precisa se comunicar. Aí é que vem. Aquele ser que não tem escolaridade, que precisa se comunicar, ele vai se comunicar à sua maneira, a seu modo. E nós não podemos dizer isso está certo, isso está errado, porque é a maneira que ele tem para se comunicar. Ele não conhece as regras, tá? Agora, aquele que possui escolaridade, aquele que está numa academia, digamos assim, ele precisa conhecer pelo menos algumas regras básicas que formam a nossa língua portuguesa, que é o nosso código. Então, meninos e meninas, para a tarefa, eu tenho uma atividade sobre isso, para a gente não sair correndo e atropelando tudo, porque é muita informação. Então, como atividade, eu gostaria que vocês fizessem, estudassem mais, aprofundassem mais sobre linguagem, língua e fala. E depois que vocês estudarem sobre isso, nós temos livros na biblioteca. Os livros que estão na ementa, todos estão na biblioteca. E esses livros vão ajudá-los, não só esses livros, mas também outros meios que vocês tiverem e puderem, estabelecessem a diferença entre linguagem, língua e fala. Porque isso é muito importante para a gente começar a caminhar dentro do nosso propósito, dentro dos nossos objetivos de ensinar língua portuguesa ou a língua portuguesa para falantes da língua portuguesa, que isso daí é meio complicado, porque, claro, todos sabem falar a língua portuguesa, não é mesmo? E fazendo essa diferença entre linguagem, língua e fala, nós vamos
começar a entender, né, a produzir e a entender esses fenômenos que nos são peculiares, claro, e que nos são propostos para uma escrita e uma boa leitura, ou para uma boa leitura e uma boa escrita. Então, são elementos básicos para nós adentrarmos ao mundo da escrita e da leitura. Então, meus amores, boa noite e a gente continua depois já falando mais sobre as variedades linguísticas e vamos caminhando. Boa noite, muito obrigada e estou ansiosa para nos encontrarmos em breve. Boa noite.